Olá, meu nome é Karen, eu sou do terceiro ano F da Escola Professor José Inácio de Souza e estou no grupo de Química da Mostra dos Saberes 2021. Bom, nosso tema é sobre a farsa da ivermectina. Mas antes de entender sobre tudo o que aconteceu nesse cenário de pandemia, nós primeiro precisamos falar um pouco sobre a ivermectina e suas propriedades. Bom, nós vamos falar um pouco sobre quem foi o cientista responsável por sua descoberta, quando e onde foi criada, o porquê e para que foi desenvolvida, do que é produzido esse medicamento e seus compostos, o que é realmente esse medicamento, seu uso, indicações e contraindicações. Quem foi o cientista responsável? Desde o final dos anos 1960, o químico e microbiólogo Satoshi Omura tinha o hábito de coletar algumas amostras de solo por onde ele passava. Essas amostras iam para um laboratório do Instituto Kitasato em Tóquio, próximo ao campo de golfe. Uma dessas amostras era desse campo de golfe, onde ele frequentava. Nele havia grande atividade antiparasitária, produzida naturalmente no solo por uma bactéria. Em 1971, passou um tempo trabalhando nos Estados Unidos, quando surgiu uma parceria com o cientista Campbell, da empresa farmacêutica Merck. Quando e onde foi criado? No ano de 1975, os dois cientistas, Omura e Campbell, começaram a analisar a bactéria chamada Streptomyces avermetilis. Observando ela, perceberam que ela produzia uma substância capaz de paralisar os nematóides, um tipo de verme que infecta humanos e animais. Vendo isso, isolaram a substância e a batizaram de avermectina. O porquê e para que ela foi desenvolvida? Quando a analisaram, procuraram por substâncias com potencial terapêutico para uso veterinário. Continuaram os estudos e descobriram que ela faz parte de uma família de 8 compostos diferentes. Testaram um por um em busca de compostos mais seguros para os animais e mais tóxicos para os nematóides. Do que é produzido o medicamento e quais seus compostos? Misturando dois desses componentes, na proporção de 80% para 20%, criaram a ivermectina, 25 vezes mais potente que a antecessora, a vermectina. Sua fórmula é representada por C47H72O14. Ele é um antiparasitário semissintético derivado dos grupos das avermectina. Em sua estrutura química, contém as lactonas macrocíclicas. Esse medicamento, em 2015, rendeu o Prêmio Nobel de Medicina aos cientistas Campbell e Omura. Uma pequena diferença entre esses dois compostos está nas duas imagens acima. A diferença é que um é metila e o outro é etila. E o metil é a ramificação de um carbono, e o etil a ramificação de 2 carbonos. A vermectina, no entanto, apresentava uma certa toxicidade em alguns animais. A diminuição da toxicidade foi através da modificação em sua estrutura química, a redução de uma ligação dupla. A substância resultante foi chamada de ivermectina. O que é? A ivermectina é um antiparasitário com amplo espectro de ação, usado no tratamento de infecções causadas por artrópodes, insetos, piolhos, carrapatos e vermes nematóides, que infectam gados, animais domésticos e o homem. Ele atua nos parasitas, causando paralisia tônica muscular dos mesmos. O seu uso. No homem, é empregada no tratamento de oncocercose, uma infecção causada pela filária Onchocerca volvulus. Elas são nematóides que vivem no tecido subcutâneo, nos vasos linfáticos e dentro dos olhos, podendo causar cegueira. Pode ser utilizada também contra a malária. Ela se mostrou útil para tratar cavalos, porcos, ovelhas, cães e bem como os humanos. O uso em animais começou em 1981
e o uso em humanos em 1987. As suas indicações e contraindicações. É indicado para pacientes infectados por nematóides, malária, oncocercose, piolho, sarna e outras infecções parasitárias. É contraindicado para pacientes com mutação no gene MDR1. Esse gene controla a produção de uma substância, a glicoproteína P, que é essencial para a barreira hematoencefálica, uma membrana que protege o cérebro. Com essa barreira fragilizada, ela atravessa facilmente, sendo uma neurotoxina que pode provocar danos cerebrais, como perda de equilíbrio, desmaios e até em doses mais altas convulsões e coma. E também doenças cujas inflamações podem enfraquecer essa produção. E agora eu vou falar, sobre a ideia de que a ivermectina poderia funcionar contra o coronavírus. Tudo começou no computador do médico americano Sapan Charan-Kishore Desai, que tem 42 anos e é fundador e dono da Surgisphere, uma empresa médica de 11 funcionários que fica em Palatine, uma cidade de 70 mil habitantes que está no entorno de Chicago. Em abril de 2020, Desai escreveu um artigo usando números coletados pela própria empresa, que mostravam a eficácia desse remédio em pessoas internadas por Covid. Eram dados sobre 1.408 pacientes em 169 hospitais e em 3 continentes. E só que outros cientistas desconfiaram sobre como uma empresa tão pequena poderia ter uma rede tão grande. E aí eles foram investigar e descobriram que o Desai tinha inventado tudo sobre esses pacientes. Então, depois disso, a Surgisphere, que é a empresa dele, desapareceu. Mas em março, 5 pesquisadores australianos publicaram um artigo relatando que o medicamento, a ivermectina, neutralizava o SARS-CoV-2 em 48 horas. Então, não é completamente falso que a ivermectina funcione de alguma forma. Mas eram testes in vitro. Esse vermífugo já havia mostrado eficácia em outros vírus de RNA e no coronavírus também, mas eram testes in vitro, ou seja, não eram testes feitos em pessoas. E o estudo, aliás, também dizia que era preciso aprofundar as investigações sobre possíveis benefícios. Alguns meses mais tarde, pesquisadores dos Estados Unidos identificaram o suposto mecanismo de ação da ivermectina. É que ela é capaz de inibir a atividade da enzima 3CL-Pro. Essa enzima é uma protease. Ela serve para que o vírus consiga descompactar as suas próprias proteínas e se replicar dentro da célula infectada, porque o vírus vai se reproduzindo dentro da célula, E a ivermectina conseguia inibir a atividade dessa protease, da enzima 3CL-Pro. Então, ela impede que o vírus se reproduza. Mas dezenas de estudos foram realizados em pacientes de Covid e nenhum deles conseguiram demonstrar a eficácia da ivermectina. A dose necessária para que a ivermectina neutralize o coronavírus era muito grande, 17 vezes maior do que a maior dosagem segura registrada na literatura médica. É praticamente impossível a ivermectina atingir no pulmão a concentração que inibiu replicação viral no SARS-CoV-2, nem com 10 vezes a dose usual, diz Marcos Machado, presidente do Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo. E a ivermectina, precisava de uma dose muito alta para acabar funcionando, mas tem problemas tomar doses muito altas. Há possibilidade de problemas hepáticos, que é problema no fígado, e também há o perigo de que ela entre no cérebro. O cérebro tem uma proteção, mas há indícios de que a inflamação causada pelo coronavírus pode enfraquecer a proteção que o cérebro tem. E se o remédio passar por essa barreira, ele pode causar danos neurológicos. Então é isso. Então aqui as referências, os sites que eu entrei. E resumindo, havia esse médico, o Sapan Charan-Kishore, que tinha publicado as informações, mas que eram falsas, e tinha um pouco de
eficácia, assim, não era totalmente mentira, que a ivermectina funciona de alguma forma, mas é de um jeito que a gente não consegue atingir, porque precisa de uma dose muito alta, e se tomar essa dose gera outro problema, então é isso.